Depois, com a República, isto durou até 1889, no tempo do Brasil Colónia, que foi até 1822, e no tempo do Brasil Império, que foi até 1889, vigorou esta coisa de o rei e o imperador nomeavam os bispos. Depois deu-se a separação da Igreja do Estado. A Igreja passou a ter uma relação mais direta com Roma, não havia religião oficial, e sendo o Brasil um país de matriz cristã e maioritariamente católico, a Igreja passou a dialogar. A palavra aqui é má, porque não havia diálogo. Passou a conviver emocionalmente com outras religiões. Os católicos passaram a ter uma vivência e uma intervenção política. E quando há uma intervenção política, constrói-se a laicidade. Então a Igreja brasileira tem esta identidade própria no sincretismo religioso com as religiões africanas e na relação de abertura, porque de facto não há separação entre as igrejas. As pessoas convivem naturalmente, é normal ser crente. Crentes são aquilo que nós chamávamos antes, os outros cristãos, que são crentes, e depois é o país onde os árabes e os judeus são comunidades pluralíssimas. Isso é muito visível em São Paulo e no Rio. Tem os seus grandes hospitais, os grandes clubes, os grandes acontecimentos sociais são liderados por essas comunidades que convivem na maior das harmonias, porque de facto foi concebido como um país imenso de extensão e um país de liberdade. Então é muito engraçado, eu ainda pensava isso no outro dia, não foi este ano, no ano passado, que estava na passagem do ano, não no Rio, mas em frente, num lugar onde há sempre uma determinada mãe de santo, que amigos comuns conhecem, e então há uma roda de candomblé na praia, e há todo o cerimonial, e as pessoas vão fazer o seu descarrego ao mar e tal, e no fim, toda a gente de joelhos reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. As mães de santo e os filhos e filhas de santo no Brasil têm que ser pessoas batizadas, por isso é tudo muito... E cada um de nós que estamos aqui, no Brasil não dizemos que não acreditamos nessas coisas, porque além do nosso santo protetor, ou da intervenção dos santos, ou da comunicação dos santos, que faz parte das nossas matérias de fé, existe um santo, existe uma divindade africana protetora de nós. Eu tenho amigos, advogados e arquitetos que fazem o sinal da cruz quando passam à frente de uma igreja, e a maior parte das pessoas não sabe, mesmo os católicos não sabem o que é que seja um sacramento ou uma blasfémia, ou respeito humano, ou uma anátema, como dizia a Maria Antónia há bocado, porque não há uma formação doutrinária profunda. Uma vez no Rio, em 1984, eu fazia uma entrevista a um encenador de teatro que encenava uma ópera rock que se chamava, que era o Alto da Barca, de Gil Vicente. E então ele dizia-me que você não imagina que um ensaio de leitura, em Portugal chama-se de mesa, lá chama-se de leitura. É aquele ensaio prévio em que todos os atores leem o texto, que deveria durar 2 semanas, demorou quase 2 meses, porque ninguém aqui sabe o que é essas coisas e cada palavra tem que ser explicada, lida, discutida e etc. Por isso, tudo aquilo que nós achamos, nós, as pessoas da minha geração, que é o óbvio, os 7 sacramentos, o Val de Lágrimas, todos os momentos religiosos dos nossos dias, ali não são nada evidentes nem são decorados, são escolhidos, e há uma herança comum de emoções. Então, os brasileiros são cristãos, e a religião é mediadora entre Deus e o homem. São cristãos neste sentido amplo, mesmo que eles sejam judeus, até de repente são cristãos, e não rejeitam as grandes manifestações coletivas da cristandade. Como vocês veem, os jogadores de futebol benzem-se, os surfistas benzem-se, as pessoas benzem-se antes de atravessar um cruzamento. Há uma mistura entre superstição e fenómeno religioso que está incorporada nas pessoas. Por isso, só o ato de respirar e
estar vivo já é um milagre. E está muito presente na vida das pessoas. Uma vez também eu fiz uma entrevista a um grande filósofo católico brasileiro chamado Tarcísio Padilha. E nesse ano, também em 84, por acaso, ele tinha organizado no Rio de Janeiro um congresso em que vinham os super teólogos holandeses, os sábios da investigação teológica, que vinham discutir o pensamento do Papa João Paulo II. E então aconteceu esta coisa extraordinária, que os teólogos fizeram pronunciamentos extraordinários, eruditos, como vocês os dois aqui fizeram, os professores, e de repente Dom Helder, contando género, número e grau, chegou a vez dele, porque era o bispo brasileiro presente. Ele fez um pronunciamento, mas tão inflamado, tão sedutor, tão extraordinário, de improviso, que todos os europeus, cientistas sérios e investigadores, ficaram absolutamente rendidos. Por isso, a cordialidade, no sentido da maior compreensão entre os homens, era a mensagem. E essa dimensão da religiosidade, o ambiente é este. Depois, em Portugal, eu tenho pensado que dinheiro, política e religião eram assuntos dos quais não se falava na sociedade portuguesa. E que hoje em dia, com separação entre a Igreja e o Estado ou não, o dinheiro é motivo de tropelias e maldades horríveis entre as pessoas, a política arrasa completamente personalidades, histórias, vidas, famílias, e a religião. Os não crentes acham que os crentes são fundamentalistas e que são figuras excêntricas, e há muitos crentes que acusam os outros de pecaminosos quando não estão de acordo com a ortodoxia absoluta da Igreja Católica, aquela igreja formal, sacramental, tradicional, na qual uma parte de nós fomos educados. E que hoje em dia já não é de toda a maioria da educação dos portugueses essa, mas enfim, na minha geração ainda foi. Então, ou nós regredimos e voltamos aos anos 50, ou então construímos a laicidade, encaramos as diferenças, defendemos as ideias em liberdade de consciência. O Frei Bento Domingos diz que o grande desafio do mundo é a liberdade de consciência. E eu tenho pensado nisso há muito tempo. Então havia um ministro da Cultura, que era um grande intelectual brasileiro chamado Eduardo Portela, que passou muito rapidamente pelo Ministério da Cultura do Presidente Sarney, e quando ele saiu perguntaram: o senhor vai sair, mas tão rápido? Ele diz: eu estou ministro, mas eu não sou ministro. Então assim digo, eu sou católica, não estou católica. E nós vivemos num tempo de secularização, que é a passagem do religioso ao profano, e do laicismo, que é a exclusão da dimensão religiosa de todas as dimensões da sociedade, como foi aqui dito logo na primeira destas conferências. Pela minha experiência brasileira, intriga-me em Portugal a pouca expressão e o pouco interesse geral pelo fenómeno religioso. Apesar de crescerem as mais variadas práticas, como dizia o Luís Salgado Matos, de facto, a vidinha continua e ninguém se preocupa muito. Apesar de crescerem as mais variadas práticas religiosas e já haver uma expressão significativa dos espaços neopentecostais, não vejo acontecer o diálogo ecuménico nem interreligioso para a discussão das questões religiosas e de cidadania. Agora pergunto, o reconhecimento da pluralidade da população e a prática da democracia, será que não estão incorporadas na nossa identidade cultural profunda?